Nessa segunda-feira, foi realizada a reunião do Conselho Universitário na Sala dos Conselhos Superiores da Reitoria do Campus de Cascavel. A reunião do Conselho Universitário se tratou da seguinte pauta: apreciar e deliberar em relação ao Decreto Estadual de 19 de março de 2018, apreciar e deliberar sobre condições do orçamento e custeio de ensino para o ano de 2018 e apreciar e deliberar sobre a necessidade de contratação de agentes universitários e docentes efetivos, tendo por referência o demonstrativo da evolução do quadro de pessoal da universidade, o demonstrativo da ampliação e verticalização do ensino, da pesquisa, da extensão e das atividades administrativas e o demonstrativo das demandas e do crescimento da infraestrutura básica da instituição. Fique agora com a fala do presidente do Sindicato dos Professores, Luiz Fernando, e do presidente da Sintoeste, Jean Carlos. Gente, hoje nós estamos aqui com o Giancarlo, que é presidente do Sintoeste, e vai falar um pouco sobre essa reunião que está tendo no COU, quanto à deliberação em relação ao Decreto Estadual 9.028 deste ano, de março de 2018. Isso. Bom, em primeiro lugar é importante dizer que esse é um dos pontos, né, que está sendo discutido aqui hoje, nessa reunião do COU. Ela foi autoconvocada, uma reunião autoconvocada, ou seja, foi necessário que os conselheiros se organizassem e chamassem essa reunião, tendo em vista que ela não foi chamada anteriormente pelo reitor. Em relação a especificamente essa pauta, que diz respeito ao decreto do governador que concede, entre várias aspas, 7.600 horas para a contratação de docentes, para a demanda atual de carga horária de professores. Então é importante, essa discussão é extremamente importante porque, de forma geral, o que se observa é que 7.600 horas ela não é suficiente para as demandas de ensino. Então aqui o COU foi chamado justamente para pensar como resolver essa questão, né? Existe um problema que está colocado que o que foi permitido para a contratação de professores não é suficiente para dar conta das demandas efetivas da universidade hoje. Então o COU precisa e está se posicionando a partir de agora, né? A reunião já começou, então precisa se posicionar sobre isso. O que fazer, né? Como resolver essa questão que é tão importante? E isso é só para resolver uma questão emergencial, porque isso não está pensando em contratação efetiva de docentes, né? É só uma contratação via teste seletivo para suprir as demandas emergenciais. E sobre as condições de custeio, orçamento para o ensino de 2018. Isso, exatamente. O governo do estado, desde 2014, se não me falha a memória, ele vem reduzindo drasticamente as verbas de custeio para a universidade, né? Então, isso significa que hoje nós recebemos menos do que nós recebíamos em 2014. Mesmo com o crescimento vertical que a universidade vem tendo nos últimos anos. Isso, com certeza, precariza e muito a qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão, que é executado, e também do hospital universitário, que é executado hoje. Então, se o COU não se posicionar no sentido de enfrentar a situação, que é uma política do governo do estado, de desmontar as universidades públicas, nós corremos o risco de, a médio e a longo prazo, fechar alguns cursos, fechar pós-graduação, o restaurante universitário já está com risco de fechar se não houver ampliação dessas verbas de custeio. Então o COU precisa se posicionar, em primeiro lugar, para tentar, junto ao governo do estado, a ampliação das vagas, da verba de custeio para esse ano, e a mais médio e longo prazo discutir o orçamento já para o ano que vem, no sentido de que essa redução cesse e que efetivamente o Estado financie a universidade aquilo que é necessário do ponto de vista de melhoria e da manutenção da qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão. Jean, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância, neste momento, da contratação de novos docentes e também agentes universitários. Isso. Há algum tempo já não existe concurso público, tanto para agentes universitários e para docentes. Os concursos que os que estavam vigentes já estão encerrando, né? Tem um de professores que vai encerrar agora em maio, se não me falha a memória. De agentes universitários, os concursos eles já encerraram. Os professores, os agentes universitários que passaram, eles só puderam assumir, aqueles que assumiram por força de ações judiciais, que individualmente cada um
executou para poder tomar posse. Isso mostra, como já tinha colocado, que existe uma política de desmonte da universidade que é executada pelo governo do Estado. Então nós precisamos pensar formas de nos contrapor a essa situação e cobrar do governo que contrate agente universitário e que contrate professor na forma de concurso público, que é a forma da lei, né, a forma que garante que essas contratações sejam feitas definitivamente, que repõe o quadro de funcionários e de professores para garantir que se execute as atividades da universidade tal qual é a sua obrigação, né? Jean Carlos, a TV Imago agradece. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Okay. Eu que agradeço. Obrigado. Esta reunião do Conselho Universitário é uma reunião bastante importante, tendo em vista que é o órgão máximo de deliberação da universidade. Nos momentos de crise, o Conselho Universitário tem um papel fundamental para buscar possíveis soluções para os problemas que nós estamos enfrentando, e nesse momento tem dois problemas fundamentais. A questão da contratação dos professores temporários, que, tendo em vista que o governo autorizou uma carga horária insuficiente em relação à demanda, o governo autorizou a mesma carga horária do ano passado, 7.600 horas, e este ano a demanda inicial levantada pelo centro é em torno de 9.000 horas, em função dos cursos novos que estão sendo implantados em Beltrão, que é o curso de Medicina, Nutrição e o curso de Serviço Social. E também nós temos professores que do ano passado para cá se aposentaram, se exoneraram, faleceram. Então, as 7.600 não são suficientes. Nós entendemos que o Conselho Universitário precisa tomar esse posicionamento e indicar que o reitor e os diretores de campo têm que buscar uma negociação em Curitiba no sentido de ampliar essa carga horária inicialmente autorizada pelo decreto. Temos uma governadora que assumiu recentemente e eu acredito que a Cida Borghetti, a nova governadora, vai ter sensibilidade para discutir esses problemas mais emergenciais da universidade. Além disso, é importante que esse Conselho Universitário discuta a questão da contratação de professores efetivos, tendo em vista que nós temos professores que estão se aposentando. Nós temos casos, por exemplo, do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, 18 professores se aposentaram nos últimos anos e apenas um ingressou como professor efetivo. Então, esse é um problema muito sério que nós precisamos discutir. Nós estamos propondo que se faça um levantamento de 2010 até 2018 agora, todos os professores que se aposentaram, aqueles que se exoneraram e aqueles que faleceram. Com base nisso, essas informações têm que servir para nós como base para negociações que nós temos que desenvolver em Curitiba. Inicialmente, o reitor e os diretores de campi, mas também entendemos que a administração superior da Unesp, que são os conselhos universitários, não só a reitoria, precisam também discutir de maneira serena, tranquila, sem misturar o debate interno com o futuro da universidade. Então, nesse momento, nós temos que esquecer um pouco a disputa entre os grupos e pensar no futuro da Unesp. Então, todos que fazem parte do Conselho Universitário têm uma responsabilidade em buscar possíveis soluções para o problema da falta de professores. Além disso, os agentes da universidade também é fundamental. Há muito tempo o Estado não autoriza a contratação de agentes universitários. Qual a situação que nós temos? Nós temos muitos estagiários que estão suprindo a falta de agentes universitários e o estagiário é pago com dinheiro de custeio. Então isso ainda agrava ainda mais a situação do custeio. E a questão do custeio é algo que nos preocupa muito. Por quê? Em 2014, as atividades de ensino da UniOeste receberam 20 milhões e 400 mil reais para financiar todas as atividades de ensino da UniOeste e para este ano o governo previu, por meio da lei orçamentária anual, apenas 9 milhões e 700 mil. Isso significa uma redução em termos reais de 52%. De 2014 a 2018, a UniOeste cresceu bastante, expandiu, então não é possível nós continuarmos o período letivo funcionando normalmente sem que haja liberação pelo menos da emenda de 3 milhões que os diretores de campo da UniOeste negociaram o ano passado. Então foi um trabalho importante que os 5 diretores fizeram junto à Comissão de Orçamento, junto ao relator do orçamento e conseguiram aprovar esta emenda de 3 milhões. Cabe agora o Conselho Universitário compor uma comissão, reitor e diretores de campo, para viabilizar a liberação desse recurso de custeio. Porque isso vai permitir que a universidade continue funcionando, com dificuldade é verdade, mas continue funcionando. Se não houver a liberação dos 3 milhões, alguns diretores de campo estão dizendo o seguinte: não é mais possível continuar pagando as contas, as dívidas estão se acumulando. Cascavel tinha 34 zeladoras para cuidar do campus, como a empresa terceirizada não está recebendo em dia, já reduziu o quadro para 14, mês que vem nós teremos apenas 14 zeladoras. Então vai chegar numa situação insustentável que essa universidade pode ter que discutir
a suspensão do período letivo por falta de custeio. Nós não queremos isso e entendemos que o Conselho Universitário, de maneira tranquila, serena, responsável, precisa discutir ações efetivas junto ao governo estadual, junto à governadora Cida Borghetti, para liberar os 3 milhões, para viabilizar o funcionamento da universidade no ano 2018.